pessoas, professor Rodrigo aqui. Eu tô indo rapidinho fazer uma visita pra minha priminha, que minha tia pediu pra eu dar uma olhada nela rapidinho enquanto a minha tia tem que ir na rua. Eu tô aqui com a minha máscara, como sempre, como eu estou dentro do carro ainda não preciso usar, assim que eu sair eu vou colocar. Mas eu comecei a ficar pensando em algumas coisas. Eu comecei a pensar primeiro, como sempre me pergunta eu e a minha esposa, se a gente já tem filho, se a gente quer ter filho, se a gente está planejando, e por enquanto a gente não planeja muito ainda não. Mas isso me deixou pensando, agora que eu vou olhar para minha priminha mais nova que eu, como é que os seres vivos se reproduzem? Como é que nós nos reproduzimos? Será que todos os seres vivos se reproduzem igual? Será que todos os animais se reproduzem igual? Isso a gente vê a partir de agora. Vamos lá? Mas nosso amor foi um gif, um clipe, um clap. Foi ligeirinho, foi papum, 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 papum. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna, gafanhoto e gafanhota. Bom, professor Rodrigo aqui e a gente vai para mais uma aula onde a gente vai fechar o metabolismo energético e a gente vai falar um pouquinho da revisão que a gente vai fazer sobre a fotossíntese, que a gente já chegou a falar na aula passada, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a reprodução dentro dos seres vivos. A gente vai falar mais ou menos como ela acontece e quais são as diferentes formas que ela pode se apresentar para você, ok? Então, vem comigo, deixa eu diminuir. Já me diminuí, voltei para cá. E aqui, gente, a gente vai começar a dar uma olhada na revisão sobre a fotossíntese. Aqui a gente tem a fase clara. Você lembra que a fotossíntese era uma reação que as plantas, na verdade, os cloroplastos das plantas realizam para conseguir transformar o CO2 presente no ar em glicose, em produtos carboidratos, ok? E ela vai fazer isso através da fotossíntese, que tem duas etapas. A primeira dessas etapas a gente chama de fase clara e a segunda a gente chama de fase escura, lógico. Mas isso aí não tem a ver com os momentos do dia em que são realizadas não, tá, gente? É só porque a fase clara necessita de luz do sol e a fase escura já não tem tanta necessidade assim. Beleza? Então, vem comigo para a gente revisar que na fase clara a gente tem alguns fotossistemas. O que são fotossistemas? São regiões dentro do cloroplasto onde eu tenho a presença da molécula de clorofila, que é uma molécula que consegue captar a luz do sol. Ou seja, acontece alguma coisa dentro da molécula quando ela recebe um fóton de luz solar. Um pequeno raio de luz solar. Então, essa molécula ela consegue soltar um elétron quando ela recebe uma luz solar e passa esses elétrons através de uma cadeia de transporte de elétrons, muito parecido com a cadeia transportadora de elétrons lá da respiração celular. Okay? Mas aqui nesse caso, esse elétron vai para outro fotossistema, outra molécula, que também se citou. Só que o elétron dessa outra vai ser captado pelo tal do NADP. Quem que é esse NADP? Mais do que eu te falar a sigla, é você lembrar que o NADP ele serve para carregar elétron. Só isso. E ele vai carregar elétron. Só que aqui também, no início, nessa fase clara da fotossíntese, eu tenho mais uma coisinha acontecendo. Pequena importância. Produção de oxigênio. Como isso? Através da luz solar, eu tenho formas dentro do cloroplasto, através da clorofila, associados à clorofila, na verdade, de quebrar a molécula de água, liberando H+, e liberando o O2, que vai ser liberado sob a forma de oxigênio. O H+, ele vai ser utilizado para outros processos dentro do cloroplasto. O oxigênio, o O2, vai ser liberado na atmosfera. Ok? Então, fase clara, o que é importante você lembrar? Precisa da luz solar, quebra da molécula de água, produção de elétrons, e esses elétrons eles vão ser carreados pelo NADPH. E esse NADPH ele vai passar para a fase escura. E aí na fase escura, deixa eu descer aqui para te mostrar, na fase escura, também chamada de etapa química, a fase clara também é chamada de etapa fotoquímica, foto de luz, por causa disso, eu vou ter a produção de glicose através dessas reações químicas aqui, um pouco complicadas sim, é verdade, mas você não precisa decorá-las, você apenas precisa saber que elas existem e que elas têm como propósito formar a molécula de glicose. Então, fase clara, formação de oxigênio, produção de oxigênio, na verdade, liberação desse gás, e produção de elétrons carregados através do NADPH. Aqui na fase química, esse NADPH ele vai ser incorporado para a produção de glicose. Ok, meninos? Ok, meninas? Tudo certinho? Maravilhoso? Excelente, então, gente. A gente termina por aqui a etapa do metabolismo energético e podemos começar a reprodução. A reprodução. A musiquinha aqui no fundo.
Tá, chega. Ah, isso, obrigado. Bom, voltando para cá, já que a gente já deu essa pequena introduçãozinha mais coloquial, a gente pode começar a fazer algumas perguntas que às vezes a gente não se faz. Por exemplo, o que é a reprodução? A reprodução é a criação de um novo indivíduo geneticamente parecido e relacionado com o indivíduo mãe. Ele pode ser idêntico ou apenas parecido. Então, assim, os seres vivos, eles vivem com apenas um único propósito. Se você for pensar em instinto, qual é o instinto de todos os seres vivos? Do mamífero, das aves, das plantas, das bactérias, é se reproduzir. Todos os seres vivos existem para conseguir se reproduzir. Nos seres humanos isso aqui vai ser um pouquinho diferente porque a gente tem cultura, porque a gente tem outras formas de imaginar a vida, então a gente consegue dar outros sentidos à vida. Mas para os outros seres acaba sendo a reprodução. Ok, gente? Como é que essa reprodução vai acontecer? Ela basicamente tem duas formas que ela pode aparecer para você. Pode ser uma reprodução sem sexo e com sexo. Tá aí para os meninos que não conseguem muita ideia aí, mas não é disso que eu estou falando, não. Sexo, nos termos biológicos, aqui vou coçando um pouquinho, gente, desculpa. Comecei o colírio novo. O que acontece? O sexo, em termos biológicos, ele é definido como a mistura de genes, ou a mistura de material genético, melhor dizendo. E como é a mistura de material genético, isso pode acontecer através da união de gametas, beleza? E quando eu não tenho isso, eu falo que eu tenho uma reprodução assexuada, sem sexo, em que um único indivíduo consegue dar origem a outros dois novos, ok? A outros indivíduos relacionados a ele, beleza? Então, assim, antes de entrar nas formas, nos tipos de reprodução assexuada, nos tipos de reprodução sexuada, a primeira pergunta a se fazer é: qual dos dois tipos de reprodução vai ser realizado? Precisa tomar um copo d'água para conseguir falar isso. Realmente é um tópico de bastante estudo dentro da biologia. E uma das coisas mais interessantes para a gente pensar é o seguinte: quando eu faço uma reprodução assexuada, o que eu estou fazendo é uma produção de clones. Então, seria uma reprodução assexuada se eu, por exemplo, começasse a crescer uma verruguinha, nossa, por que eu falei isso? Essa verruguinha aqui crescesse, daqui a pouco ela caísse e saísse outro professor Rodrigo dela. Tipo, oi, tudo bem? Não é isso que acontece no nosso caso, mas existem seres vivos onde essa situação não só é possível, como é extremamente recorrente, acontece a todo momento. Quando eu falo de uma reprodução sexuada, eu falo de mistura de genes, mistura de material genético. Ela tem um contra que eu preciso encontrar um parceiro, preciso encontrar outro ser para conseguir misturar o meu material genético, mas eu não formo clones, eu formo seres que têm alguma diferença, alguma variância, eles são variáveis, eles têm variabilidade em relação aos pais. Isso pode ser interessante ou não. Na verdade, no fundo, uma das melhores formas de você visualizar essa situação é o seguinte: quando eu crio clones, quando a situação é estável, quando o ambiente onde o ser vive não muda, e ele consegue, através da produção de clones idênticos a ele, sempre garantir que esses filhos vão ter uma vida boa e vão conseguir se reproduzir também. Quando eu falo de um ambiente que está em constante mudança, ou pelo menos um ambiente que é instável, que ele não é estável, ele é instável, uma reprodução sexuada acaba sendo uma indicação mais interessante para quem consegue fazê-la. Por quê? Porque através da criação de novos seres variáveis, através de uma variabilidade, eu consigo ter, às vezes, algum indivíduo que consegue se adaptar, que está muito bem adaptado a essa localidade e consegue se reproduzir, consegue viver de uma forma bastante razoável. Vocês conseguiram pegar essa diferença de ambiente estável e ambiente instável, como isso acaba se influenciando, ou pelo menos sendo um dos fatores de estudo na hora de a gente determinar a reprodução sexuada ou assexuada do ser vivo? Ficou claro isso? Qualquer coisa, pergunta aqui embaixo. Beleza? Então, como eu falei, qual das formas de reprodução é melhor, depende do nível de instabilidade do ambiente que vive. Não é só isso, tá, gente? Tem uma discussão muito mais profunda que essa, mas isso já é um bom começo para vocês começarem a se perguntar. Beleza? Bom, vamos cair dentro, então, dos tipos de reprodução assexuada sem sexo. Tô falando com vocês mesmo. Sem sexo que a gente tem dentro dos seres vivos. A primeira forma é simplesmente onde tinha um, viram-se dois. Cisparidade, divisão binária ou bipartição. As bactérias realizam isso. Tinha uma bactéria, duas bactérias. Duas bactérias, quatro bactérias e assim por diante. Ok? O brotamento era aquele exemplo esdrúxulo e bizarro que eu dei para vocês. De uma verruga aqui, verruga de novo. Que verruga.
uma verruga de novo crescendo aqui. Beleza? Costuma acontecer em bactérias às vezes, fungos acontecem muito, poríferos e em quinidários também acontece, beleza? A esporulação é quando eu tenho perdão, a formação de células reprodutivas, os esporos que germinam em condições ambientais. Então, é quando um indivíduo é como se eu produzisse uma poeirinha, então na minha mão saísse uma poeirinha, e dessa poeirinha fossem crescendo pequenos professorzinhos, Rodrigo. Isso crescendo, crescendo e crescendo. Beleza, gente? A fragmentação acontece quando eu fragmento, evidentemente, o corpo de um indivíduo, e de cada fragmento desse nasce um indivíduo adulto. Então eu pego, por exemplo, uma planária, eu fatio essa planária e de cada fatia cresce uma outra planária adulta. Beleza, gente? Maravilha? Show de bola, podemos seguir. Antes de a gente começar a falar da reprodução sexuada, a gente precisa falar das células sexuais. Por quê? Porque quando eu falo de reprodução sexuada em animais multicelulares, pelo menos, como esses animais, os animais ou outros seres multicelulares, pluricelulares, como eles fariam para misturar o seu material genético? Eles precisam de uma célula, mandar uma célula com material genético para se encontrar com outra célula de material genético de outro ser e conseguirem criar esse novo ser vivo com essa variância, essa variabilidade que eu tinha falado para vocês. Eles vão fazer isso através das células sexuais, que a gente chama de gametas. Existe uma variedade incrível e imensa de gametas na natureza, gente, vocês não têm noção. No caso do espermatozoide e o óvulo, que são os gametas da nossa espécie, eles são um caso dentro de uma grande quantidade de variações de possibilidades. Então, eu tenho basicamente 3 grandes tipos de reprodução por gametas. Quando esses gametas são idênticos, eu chamo de isogamia. Na isogamia, os gametas, tanto de um indivíduo quanto de outro, são iguais. Nesse caso, eu não consigo definir macho e fêmea, porque eu não consigo definir quem é que produz um tipo de gameta e o outro. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, isso vai fazer sentido. Esse caso aqui, isogamia, é muito comum em fungos. E nesses fungos eu não consigo dividir os sexos em masculino e feminino, por exemplo. Eu vou dividir em sexo em indivíduo mais e menos, dependendo da ordem de produção de gametas, só para eu conseguir diferenciar os indivíduos mesmo, beleza? Mas fora isso, eles são muito parecidos. Eu tenho um caso de anisogamia, quando um dos gametas é muito maior que o outro. É aqui que eu começo a pensar em chamar de macho e fêmea. Por quê? Porque quando eu tenho gametas diferentes, eu consigo dizer que quem produz o maior gameta normalmente produz uma quantidade menor de gametas, e é a fêmea. E quem produz o gameta menor normalmente produz uma quantidade maior de gametas, que seria o macho, beleza? Só que esse não é o nosso caso. O nosso caso não é esse. O nosso caso é o da anisogamia, que não é. É da oogamia. Nosso caso é da oogamia. Oogamia. Por quê? Porque no nosso caso, o gameta feminino não é flagelado, ele não se move, ele fica parado. Então a fêmea produz apenas um gameta imenso e ele fica parado esperando um dos milhões de gametas masculinos conseguirem acessá-lo. Então a diferença de tamanho é tão grande que assim, o óvulo é uma das maiores células do corpo humano e o espermatozoide é uma das menores. Olha só a diferença de tamanho, gente. Aqui um óvulo bem grandão e aqui um espermatozoide bem pequititucho. Então vocês imaginam que o macho, os homens, eles conseguem produzir uma quantidade muito maior de gametas, de espermatozoides, do que a fêmea, porque os gametas da fêmea são muito maiores, eles têm nutrientes, então é muito custoso para a fêmea produzir muitos óvulos de uma vez. Enquanto que para o macho é uma célula muito pequenininha, flagelada, que só serve para sair nadando para ir e para ali, carregando genes. Ok, gente? Ficou clara essa diferença dos tipos de gameta e como isso influencia macho e fêmea? Só uma última palavrinha antes de seguir. Essa divisão de macho e fêmea, como eu falei, ela tem a ver com os investimentos dos indivíduos nos gametas. Ou seja, quando uma fêmea, por exemplo, produz, como diria meu avô, produz um óvulo, ela está gastando muito recurso dela, está gastando energia pra caramba para produzir uma célula que é, relativamente falando, muito grande. Então, ela precisa investir tempo e investir energia para produzir esse óvulo. O macho, por outro lado, ele consegue produzir muitos espermatozoides gastando pouca energia. E esses espermatozoides são bem menorzinhos. Então, quando a gente fala de macho e fêmea, você tem uma assimetria, ou seja, você tem uma situação que a gente chamaria de injustiça.
É lógico que a nossa moral ela não se inclui, ela não consegue ser colocada no mundo natural. Mas seria o que a gente chamaria de injustiça, porque a fêmea consegue apenas produzir um grande gameta por vez, de forma muito custosa, e o macho consegue produzir milhões e milhões. Então a fêmea gasta muito mais energia com a reprodução do que o macho. Ok, gente? Maravilha? Show de bola? Então, vamos começar agora a falar então dos ciclos de vida. E onde é que rola essa produção de gameta quando ela acontece? E mais importante que isso, onde ocorre a produção da divisão pela meiose. Isso vai ser muito importante para dividir os seres vivos. Vamos lá? Vamos lá então. Na verdade, quando eu falo de ciclo de vida, eu estou querendo dizer justamente o estudo de como esse ser vivo ele consegue produzir os seus gametas e como ele cresce, como é a sua fase adulta. A gente tem três ciclos de vida que podem se apresentar para a gente quando a gente fala de seres vivos pluricelulares. A gente tem o ciclo de vida haplobionte, que é o primeiro que eu vou falar, o ciclo de vida diplobionte e o ciclo de vida haplodiplobionte. Eu sei que são nomes esquisitos, mas conforme a gente for falando, eles vão fazer um pouquinho mais de sentido. Um pouquinho só, mas vamos fazer, tá bom? O ciclo de vida haplobionte é quando o indivíduo adulto ele é haploide. Rodrigo, o que significa haploide? Haploide significa quando o indivíduo tem apenas um representante de cada tipo de cromossomo. Não é o nosso caso, nós somos indivíduos que quando adultos nós temos células diploides, ou seja, nós temos 2 representantes de cada tipo de cromossomo dentro de nós. Então se nós temos 23 pares de cromossomos, então nós temos 46 cromossomos no total. Esses indivíduos daqui, eles acabam tendo apenas um cromossomo de cada tipo. Então, eles, quando adultos, eles são haploides. Uma forma de reproduzir isso, ou de informar, é dizendo que eles têm células com núcleos N, ao invés de 2N, que seria o diploide. Então, esses organismos adultos, eles produzem através de mitose gametas haploides também. Gente, gameta sempre vai ser haploide, vai ser N. Porque os gametas se unem N mais N para formar o zigoto, que é sempre 2N também. Ok? Cheguei até mais perto para falar isso para você. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Então o ciclo de vida desse indivíduo é assim. Ele é adulto, produz através de mitose gametas N. Ele era N, produziu gametas N também. Não teve nenhuma redução aqui. Aí rola a fecundação, gameta com gameta, formando o zigoto, 2N. Porque um tinha N, outro tinha N, N mais N, 2N, ok? Só que esse zigoto, ele é 2N. O indivíduo adulto, ele é N. Alguma coisa tem que acontecer aqui nesse meio do caminho. Esse alguma coisa, justamente, é a meiose. Tá R aqui com exclamação, é porque ela é reducional! Então, como a meiose ela é reducional, por isso, a exclamação, ela reduz a carga genética, formando 4 indivíduos adultos N através de tendo tido origem em um zigoto 2N. Ok, gente? Então, nesse caso, eu falo que eu tenho uma meiose zigótica, porque ela foi produzida pelo zigoto. Beleza? Exemplos aqui, algumas algas e principalmente muitos fungos. A maior parte dos fungos tem esse ciclo de vida aqui. Ok? Outro ciclo de vida é o nosso, que é o diplobionte. Nesse ciclo de vida, o nosso organismo adulto ele tem células 2N. Então, tenho 2 representantes de cada tipo de cromossomo. Tranquilo, eu tenho um par de cada tipo de cromossomo, eu estou tranquilo. Só que para fazer meu gameta, que ele é N, eu faço uma meiose, de novo, reducional, que reduz a minha quantidade genética por célula de 2N para N no meu gameta. Beleza? Aí gameta masculino encontra com gameta feminino, dá o zigoto 2N, e aí esse zigoto só precisa crescer por mitose, ok? Para conseguir dar origem a esse indivíduo adulto. Maravilha? É o que acontece com a gente. Nós somos adultos, nós produzimos gametas, os homens produzem espermatozoides, as mulheres produzem óvulos. Esses espermatozoides se juntam na fecundação, formando o zigoto. O zigoto cresce por divisões celulares, formando o embrião, o feto e, finalmente, nós, que crescemos e podemos produzir gametas, dando origem a esse ciclo de novo. Beleza? Então, os exemplos são animais e alguns tipos de algas também. O terceiro tipo, ele é um tipo um pouco mais complicado, porque nesse terceiro tipo eu tenho indivíduos que são haploides e eu tenho indivíduos que são diploides, ok? O que significa dizer isso? Significa dizer que dentro do ciclo de vida de um indivíduo, eu tenho uma fase da vida onde ele apresenta células 2N e eu tenho uma outra fase de vida onde um pedaço dele é formado por células N. É o exemplo das plantas. Vamos começar com uma árvore. Por exemplo, uma macieira, uma amendoeira.
Qualquer dessas duas árvores é um bom exemplo. Ela foi produzida através de uma fecundação de dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino se encontraram, deu origem a um zigoto, esse zigoto cresceu e deu origem à planta adulta que a gente chama, que é a árvore. Essa árvore ela tem um nome bem específico quando a gente pensa em ciclo de vida. Ela é o esporófito. De novo, ela é o esporófito. Então, essas árvores que você vê por aí, elas são a fase de vida do indivíduo chamada de esporófito. Esse esporófito ele tem células 2N, células haploides dentro dele. Beleza? Só que ele produz esporos. Ele é um esporófito, ele vai produzir esporos. Nada mais justo que isso. Só que ele vai produzir esses esporos por meiose. Então esses esporos eles são haploides, eles são N, e a meiose do esporófito, de células do esporófito, vai originar esses esporos. Então eu tenho uma meiose espórica. Por quê? Porque dá origem a esporos. Beleza? Aqui em cima, eu não falei, mas aqui eu tenho uma meiose gamética. Ok? Porque eu produzo gametas. Rodrigo, então quer dizer que aqui eu não produzo gametas? Não? Produz, mas espera um pouquinho. Esses esporos, que através da meiose espórica aqui eu consegui produzir, eles vão crescer e gerar um tecido. Esse tecido vai se chamar gametófito, essa fase de vida. Dependendo da planta, ele pode ser maior, ele pode ser menor, mas ele é um conjunto de células que acaba dando origem aos gametas. Então, esse gametófito vai dar origem aos gametas. Então, para você não se perder, planta árvore, esporófito, gerou através de meiose esporos. Esporos são estruturas bem pequenininhas que crescem, não são sementes, são esporos. Esses esporos crescem, dão origem ao gametófito. Aí o gametófito, que ele é N também, ele dá origem aos gametas, que também são N. Só que ele dá origem aos gametas como? Por mitose. Então ele vai dar origem aos gametas por mitose, porque o gametófito também ele é haploide, ele é N. Ok? Então esses gametas eles se unem, N com N, 2N, gerando o zigoto. O zigoto cresce e dá origem ao esporófito, que é a árvore que a gente vê por aí. E aí a gente voltou ao ciclo. Beleza, meninos? Beleza, meninas? Maravilha? Show de bola? Eu tenho algumas coisas diferentes no reino animal, principalmente no reino animal. Eu tenho duas coisinhas que são diferentes que eu vou falar aqui agora. A primeira delas é a partenogênese. A partenogênese é o seguinte, um tipo de reprodução ela é bem específico de alguns insetos, acontece bastante em alguns insetos, abelhas, vespas, formigas. Como é que se dá essa partenogênese? A forma mais famosa de partenogênese, pelo menos. Ela se dá da seguinte forma. É como se fosse uma economia. Por quê? É uma economia de machos. Por que é uma economia de machos? Porque a fêmea, a fêmea reprodutora, que nesses casos é a abelha rainha ou a formiga rainha, ela consegue produzir óvulos, e se esses óvulos não forem fecundados, eles dão origem a machos. Então o próprio óvulo dela, sem participação do macho, cresce e vira ele mesmo um macho. Então o macho ele tem dentro do corpo dele células que são haploides, porque ele foi formado a partir de um gameta. Então, como ele foi formado a partir de um gameta, ele não tem células 2N, ele tem células só N, um N só. Então o corpo dele, o tecido dele só tem células N, então ele produz por mitose espermatozoides. Ok? Chegamos aqui? Chegamos aqui. Quando rola a fecundação, o tchaco-tchaco, entre a abelha rainha e o zangão, que é o nome que eu dou para o macho das abelhas, ou para a formiga macho, enfim, para o macho. Aí eu tenho uma fecundação de fato. Óvulo da abelha rainha, da formiga rainha, e espermatozoide do zangão, do macho fértil, que é haploide. Ok? Isso gera o zigoto, e o zigoto ele pode se desenvolver ou em operária, formiga operária ou abelha operária, ou em rainha. Olha só, a formiga ou a abelha operária elas são fêmeas estéreis, elas não conseguem se reproduzir. A rainha, como eu falei para você, é uma fêmea que consegue se reproduzir, uma fêmea fértil. A diferença deles dois vai ser de que elas vão se alimentar durante as primeiras fases de desenvolvimento, durante a larva. Se for dado a geleia real, vai crescer e vai virar uma rainha. Se for dado outro tipo de alimento, vai crescer para virar uma operária. Ok, gente? Maravilha? Esquisito, né? Aqui de baixo é esquisito também. Olha só. Eu chamo de metagênese. Essa metagênese é também chamada de alternância de gerações. Eu posso considerar que o que acontece nas plantas é uma alternância de gerações. Eu tenho uma geração que é diploide e uma geração que é haploide. Beleza? Outra forma de ver alternância de gerações, é quando eu vejo o caso das
águas-vivas. As águas-vivas, quando elas se reproduzem, uma água-viva aqui, tchum, 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 ela joga os gametas na água, outra água-viva, tchum, 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 vai e joga os gametas dela na água também. Eles se juntam e formam um zigoto. Esse zigoto cresce, 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 mas ele gruda num pedaço de solo que esteja no chão. Daí ele cresce sob a forma de pólipo. Pólipo é só para diferenciar. As medusas é o nome da forma das águas-vivas que nadam, e os pólipos são as formas das águas-vivas que estão travados, né, no substrato, travados no solo, beleza? Só que a partir daqui eles começam a produzir várias medusas, várias águas-vivas, como a gente conhece. E cada uma dessas águas-vivas que vai sendo produzida vai se soltando, 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 soltando. Então, essa parte aqui é uma reprodução sexuada. Teve sexo. Essa parte aqui não teve sexo, mas ela vai produzindo de forma assexuada várias medusas para serem soltas por aí. Beleza? Inclusive, falando de determinação sexual, como eu falei na partenogênese, como eu falei aqui, tem um vídeo bem interessante. Dá uma olhadinha nisso aqui. My wife is pregnant right now with our first child, and when people see her with her big baby bump, the first question people ask, almost without fail, is it a boy or is it a girl? Now, there's some assumptions behind that question that we take for granted because of our familiarity with our own human biology. For human babies, we take it for granted that there's a 50-50 chance of either answer, boy or girl. But why is it that way? Well, the answer depends on the sex determination system that has evolved for our species. You see, for most mammals, the sex of a baby is determined genetically with the XY chromosome system. Mammals have a pair of sex chromosomes, one passed down from mom and one from dad. A pair of X's gives us a girl, and an X and a Y together gives us a boy. Since females only have X's to pass on in their egg cells, and males can give either an X or a Y in their sperm cells, the sex is determined by the father, and the chance of producing a male or a female is 50-50. This system has worked well for mammals, but throughout the tree of life, we can see other systems that have worked just as well for other animals. There are other groups of animals that also have genetic sex determination, but their systems can be pretty different from ours. Birds and some reptiles have their sex genetically determined, but instead of the sex being determined by dad, their sex is determined by mom. In those groups, a pair of Z sex chromosomes produces a male, so these males only have Z's to give. However, in these animals, one Z and one W chromosome together as a pair produces a female. In this system, the chance of a male or a female is still 50-50. It just depends on whether mom puts a Z or a W into her egg. Certain groups have taken genetic sex determination in completely other directions. Ants, for example, have one of the most interesting systems for determining sex, and because of it, if you are a male ant, you do not have a father. In an ant colony, there are dramatic divisions of labor. There are soldiers that defend the colony, there are workers that collect food, clean the nest, and care for the young, and there's a queen and a small group of male reproductives. Now, the queen will mate and then store sperm from the males, and this is where the system gets really interesting. If the queen uses the stored sperm to fertilize an egg, then that egg will grow up to become female. However, if she lays an egg without fertilizing it, then that egg will still grow up to be an ant, but it will always be a male. So you see, it's impossible for male ants to have fathers. And male ants live their life like this with only one copy of every gene, much like a walking sex cell. This system is called the haplodiploid system, and we see it not only in ants, but also in other highly social insects like bees and wasps. Since our own sex is determined by genes, and we do know of these other animals that have their sex determined by genes, it's easy to assume that for all animals, the sex of their babies still must be determined by genetics. However, for some animals, the question of whether it will be a boy or a girl has nothing to do with genes at all, and it can depend on something like the weather. These are animals like alligators and most turtles. In these animals, the sex of an embryo in a developing egg is determined by the temperature. In these species, the sex of the baby is not yet determined when the egg is laid, and it remains undetermined until sometime in the middle of the overall development period when a critical time is reached. And during this time, the sex is completely determined by temperature in the nest.
In painted turtles, for example, warm temperatures above the critical temperature will produce females within the eggs, and cool temperatures will produce a male. I'm not really sure who came up with this mnemonic, but you can remember that when it comes to painted turtles, they are all hot chicks and cool dudes. For some tropical fish, the question of will it be a boy or will it be a girl isn't settled until even later in life. You see, clownfish all start out their lives as males. However, as they mature, they become female. They also spend their lives in small groups with a strict dominance hierarchy where only the most dominant male and female reproduce. And amazingly, if the dominant female in the group dies, the largest and most dominant male will then quickly become female and take her place, and all the other males will move up one rank in the hierarchy. In another very different ocean animal, the green spoonworm, the sex of the babies is determined by a completely different aspect of the environment. For this species, it is simply a matter of where a larva happens to randomly fall on the sea floor. If a larva lands on the open sea floor, then it will become a female. But if it lands on top of a female, then it will become a male. So for some species, the question of boy or girl is answered by genetics. For others, it's answered by the environment. And for others still, they don't even bother with the question at all. Take whiptail lizards, for example. For those desert lizards, the answer is easy. It's a girl. It's always a girl. They are a nearly all-female species, and although they still lay eggs, these eggs hatch out female clones of themselves. So will it be a girl or will it be a boy? Throughout the entire animal kingdom, it does really all depend on the system of sex determination. For humans, that system is a genetic XY system. And for me and my wife, we found out it's gonna be a baby boy. Interessante, né, gente? Esse vídeo ele acaba mostrando um pouquinho de como dentro dos animais, e só dos animais, a determinação sexual é uma coisa muito louca, muito maior do que acontece na nossa espécie. Beleza? Deixa eu, inclusive, crescer aqui um pouquinho. Ah, maravilha. Para me despedir, porque a aula de hoje fica por aqui. Lembrando a você de se inscrever aqui no canal para não perder os vídeos das próximas aulas, ir lá no Classroom para ver se tem formulário, se tem atividade para fazer, e para tirar dúvidas. Pode perguntar aqui embaixo também. Pode perguntar aqui embaixo que eu vou tirar essas suas dúvidas, ou pode perguntar lá no Classroom. Maravilha, gente? Maravilha? Então tá show. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua consideração. Um beijo e tchau, tchau! Encontrei um amor de fevereiro que eu quero o ano inteiro, mas não dá não. Ele vive no avião, voando no céu do Brasil. Aterrissou no céu de brigadeiro. O amor é verdadeiro. Vai me ligar, vai me ligar. De bicicleta eu vou pra lá. Passei no mercado, tô apressado pra te amar. No nosso lugar eu vou pra casa do Wilson, pra casa do Wilson. Wilson Charles da Silva, um ser humano. Wilson Charles da Silva, maravilhoso. Aterrissou num céu de brigadeiro. O amor é verdadeiro. Vai me ligar.